partícula, né, ela nem sempre ela mesma trabalha com o conceito de força. Quer dizer, a força vale ter uma certa... Depois eu dou um problema para vocês. Estudem a dinâmica, o movimento de um elétron no campo magnético. O cara vai fazer o quê? Vai botar mx2 pontos igual a EE mais QVB? Ou ele vai botar menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano mais fi, psi igual a x? Ou ele vai colocar I gama mi dmi, ele vai usar o quê? Vai usar a lei de Newton? Vai usar a equação Schrödinger? Vai usar a equação de Dirac? Ou vai usar a eletrodinâmica quântica? Eu tenho um menu de 4 coisas para fazer. Problema: estudar o movimento de uma partícula no campo eletromagnético. Claro, se eu estou fazendo física 1 e 2, eu não vou usar a equação de Schrödinger nunca. Mas se eu agora tenho 50 anos de idade e me perguntam isso, eu vou perguntar: como assim? O que eu vou usar? Qual é a física que eu vou usar para descrever? É essa lei? Vou usar relatividade? Vou usar vou usar dpmi d tal igual a E mi f mini, que é a versão relativista dessa lei? Vou usar a equação de Schrödinger? Vou usar a equação de Dirac? Ou vou usar a eletrodinâmica quântica? Eu tenho um menu de 5 possibilidades para descrever o elétron no campo eletromagnético externo. E aí, qual é a física que eu vou usar? O que vai parametrizar essa física? E ver qual é a situação regular. Entende? Então, qual é a ordem de grandeza do campo eletromagnético que eu estou colocando aí? Se esse campo é variável no tempo, qual é a frequência dele? Tem vários fatores que eu vou ter que decidir. Não, de repente, se esse campo tem uma frequência muito intensa, se eu coloco, por exemplo, raios gama, frequência na faixa de 10 a 22 Hz, esse elétron está sujeito a uma frequência. Eu estou dando energia demais nesse elétron nunca vai ser um elétron clássico. Então, entenderam qual é a questão? A gente tem que pensar qual é a física que eu tenho para saber qual é o objeto de uso que eu vou usar para aquela física. Então, se eu estou fazendo a equação de Maxwell num curso do Jackson, o Jackson coloca sempre a equação de Maxwell. Então, qualquer problema do Jackson é a equação de Maxwell. Não tem nenhum problema ali que eu vou usar a equação de Schrödinger. Mas não significa que eletromagnetismo seja só a equação de Maxwell, é só isso. Isso aqui é uma faceta muito rudimentar do eletromagnetismo. Se eu botar um campo magnético na faixa de 10 a 10 Tesla, essa equação está fora de cogitação completamente. O elétron é quântico. O elétron vai assumir vai soltar a franga da mecânica quântica. Ele não vai fazer essa classe nunca. Então, essa é a questão que vocês têm que perceber num problema físico. Qual é a física que eu vou usar para descrever aquela interação? Eu vou usar a noção de força? Vou usar a noção de potencial? Ou vou usar a noção de campo? Dependendo da situação, o mesmo problema pode ser visto nas 3 abordagens distintas. Certo? Então, para nós, eu vou lá agora te dar a palavra, para nós, o fenômeno eletromagnético, isso é mais indiscutível. O fenômeno eletromagnético está aqui. Porque se o elétron é clássico, é quântico, se o elétron é relativista, se o elétron ele entrou na era da teoria quântica de campos, é isso que vai ficar. Isso aqui está fora. Isso aqui é praticamente newtoniano. Certo? Então, para nós, o fenômeno eletromagnético está codificado nos potenciais. E aí, se a gente vai para qualquer dimensão, a gente vai levar essa noção. Então, quando eu vou para 2 dimensões temporais e 2 dimensões espaciais, eu vou levar os potenciais, não os campos. Vamos ver isso hoje ainda. Pois não, Vlad? A pergunta é seguinte, pode falar mais alto? Só tem uma crítica que o pessoal diz que as tuas perguntas, que sempre são muitas, estão muito baixas nas gravações. Era bom você falar um pouquinho mais alto. Tá ok. A pergunta é a seguinte, já que você está querendo colocar que os campos potenciais são mais importantes que os campos eletromagnéticos, a questão é o que os campos potenciais vêm, segundo uma teoria. Então, aqui você colocou, de um lado, uma lagrangiana, naquela lagrangiana ele via carga elétrica. Isso. Na força, ele não via carga elétrica. Então, mas acontece também, esses campos potenciais, eles não existem nas equações de Maxwell. Então fica aí dois territórios. Assim, e a questão justamente você pergunta se você pode ter uma teoria que os campos potenciais participem da força. Isso. Mas quer dizer, o princípio teu de isso que ele está perguntando, de eletromagnetismo, é o que os campos potenciais têm
o que vem gerado pela carga elétrica. Então, vamos dizer assim, o que é o eletromagnetismo na verdade? O eletromagnetismo que a gente aprende assim, vamos dizer assim, meio lapidalmente, né? Lapidariamente, é carga, né? Mas claro que não, carga é só uma faceta. A gente sabe que o eletromagnetismo tem uma fonte muito importante que as partículas têm. O elétron não tem só carga. O elétron tem que ser o magnetismo pessoal, o seu charme também, né? Ele tem um momento magnético. Um magnetron de Bohr mede isso. MB é H cortado sobre 2M. É o magnetron de Bohr. Então, eu acho que o eletromagnetismo está ligado também ao spin. Ao momentos magnéticos. Está lembrada da mecânica quântica, se uma partícula quântica tem o spin S, né? O momento magnético dessa partícula é a razão giromagnética vezes o magnetron de Bohr vezes o spin. Então, o H cortado eu já tirei aqui do spin, né? Então, estou colocando o spin que vai ser unidade semi-inteira ou inteira de H cortado, né? E aqui a gente tem dois. Então, a gente tem o magnetron de Bohr aqui. Então, isso aqui, qualquer partícula com spin e com carga, ela tem momento magnético. Então, ela gera. Então, ela tem, isso é importante para a geração de campo magnético. Então, o magnético não é só a carga que gera. O spin também gera. O spin, uma partícula carregada, ele tem magnetismo. Então, o elétron, claro que a parte mais forte do campo que ele gera é o campo da carga, né? A força colombiana, a parte colombiana, domina um elétron estático, mas eu também tenho o campo magnético do elétron, porque o elétron é um dipolo, ele tem um momento de dipolo magnético, ele gera um D também, ele não gera só uma carga, né? Uma carga na origem, ela gera o famoso campo E sobre 4 pi epsilon 0 M2 R chapéu, mas isso é só uma parte, ela tem carga, e se ela tem spin, ela tem momento magnético, ela vai gerar campo magnético. Então a gente tem o eletromagnetismo é carga, é spin, do ponto de vista da matéria. Então a matéria, ela traz essa contribuição para o eletromagnetismo. Uma parte para o neutrino. O neutrino não tem carga elétrica. O neutrino é neutro, mas ele tem spin. E o neutrino não é sozinho no universo, ele interage pelo modelo padrão. O neutrino, ele troca informação com o elétron pelas interações frágeis, né? Quando o nêutron decai num próton, um elétron, um antineutrino do elétron, esse elétron que está aqui, esse elétron, esse neutrino, são o setor de elétrons do decaimento fraco. Então o elétron e o neutrino, eles têm uma interrelação. Então o neutrino, ele pega um certo resíduo do magnetismo do elétron. Apesar do neutrino ser neutro, o modelo padrão mostra que ele adquire por efeitos quânticos, aí é um efeito puramente quântico, ele adquire um momento magnético que é cerca de 10 a menos 10 vezes o momento magnético do elétron, que é o magnetron de Bohr. Então, o magnetismo do neutrino é cerca de 1/10 de bilionésimo do magnetismo do elétron, mas ele está lá, e nós temos precisão para isso. Nós sabemos hoje que o fenômeno eletromagnético ele é altamente preciso. A precisão do fenômeno eletromagnético está nesse resultado aqui, que é o chamado razão giromagnética do elétron, né? Nós todos sabemos que a razão giromagnética do elétron é 2, não é 1. Né? Então a equação de Dirac mostra isso. Classicamente a gente não consegue ver isso só quanticamente. Então a razão giromagnética do elétron, esse valor aqui que é calculado, pela mecânica quântica relativística, esse valor aqui é zero. Então a equação de Dirac, ela prevê G igual a 2, já é uma grande aproximação. Mas aí, efeitos outros, o elétron, nesse grau de precisão, o elétron não é mais uma partícula, ele é um campo, e esse campo se espalha, tem interação eletromagnética. Então, a teoria quântica de campos, que é a QED, ela dá um valor teórico
para essa grandeza aqui, e não é zero, ela corrige esse zero. O valor que ela dá aqui é 0,001. Até aqui nós temos certeza. O resultado experimental olha onde está a diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. A diferença começa na 10ª casa decimal. São duas partes, é praticamente 120, não, 200, praticamente 200 em 10 bilhões. Então, é uma parte muito boa, praticamente 2 em 10 bilhões de precisão dessa medida. Então, na eletrodinâmica, no fenômenos eletromagnéticos, nós temos medidas de alta precisão. A teoria e o experimento batem até a 9ª casa decimal. A diferença começa só na 10ª casa decimal. Então, o magnetismo do neutrino não é tão em zero à esquerda assim. É 10 a menos 10 magnetons de próton. Então, o neutrino é 10 a menos 10 vezes menos magnético que o elétron. Mas ele tem magnetismo. Então, ele também é fonte do campo magnético muito tênue. Ele se acopla com o campo magnético. Se ele tem momento de polo magnético, ele percebe essa interação. Né? Então, temos que pensar que o eletromagnetismo não é só o carga tem carga. Tem carga e tem eletromagnetismo. Não. Se tem spin, e vai depender do tipo de interação. Tem objetos que têm spin, mas não vão ter magnetismo de jeito nenhum. O próprio fóton tem magnetismo. Hoje a gente sabe estudar as propriedades paramagnéticas. O fóton não é um objeto destituído. Ele não tem zero propriedades magnéticas. Ele tem carga nula. Ele é neutro. Então, ele não gera campo pela sua carga. Mas o fóton, ele tem mínimas propriedades magnéticas. Ele tem um magnetismo próprio. Então, o magnetismo, então a interação eletromagnética, quer dizer, a interação do campo magnético com a matéria, ela começa a ter também origem aqui no spin, obviamente. E aí a questão é, como é que esses objetos se acoplam com o quê? Um campo E e um campo D. Entende? Então, esses objetos, eles preferencialmente se acoplam com um fio do mar. Então, para nós, a interação eletromagnética é a interação, o fóton para nós, quando a gente fala, existe um fóton que se propaga transversalmente, a onda eletromagnética caminha livre no espaço com um vetor de onda e campos E e B ortogonais à direção do movimento. É assim que a gente tem modelinho que a gente faz na física 4, a gente faz com E e com B. Na verdade, esse modelinho aqui é feito com A. Na verdade, o fenômeno eletromagnético não tem potencial, a radiação eletromagnética ela se propaga com φ igual a zero, e ela se propaga com um vetor A, que é ortogonal à direção de propagação. Então, no plano onde eu tenho E e B, na verdade eu tenho potencial vetor. O potencial vetor, ele vai estar aqui nesse plano e ele se propaga ortogonalmente. Então, isso nós vamos falar ainda hoje. Tá? Então, para nós, essa discussão toda antes do intervalo aí, é que para nós vamos assinalar o fenômeno eletromagnético nos potenciais filiares. Nós vamos ver que, inclusive, algumas equações do eletromagnetismo, elas não se escrevem só com os campos, elas se escrevem também com os potenciais. Eu vou colocar aqui a primeira equação que a gente vai começar estudando, que já é o primeiro passo além de Maxwell, que é a chamada eletrodinâmica de Maxwell própria. Então já fica como exercíciozinho, uma tarefazinha para casa, quem quiser fazer essa tarefinha, só para aquecer aí, a volta do eletromagnetismo, tenta calcular, não dá um solenoide infinito, aquele solenoide ideal, tá? Solenoide infinito, um campo magnético uniforme no exterior, eu quero que vocês calculem o potencial vetor em todo o espaço.
Aí vocês vão ver que o potencial vetor não é zero fora do solenoide, apesar do campo magnético ser nulo. Então aquilo tem B igual a zero, A diferente de zero. E é isso aqui que gera o chamado efeito Aharonov. Bom, vamos já falar. Quem quiser dar uma lida também, dá uma lida. O que é o efeito Aharonov? Bom, como é que ele aparece na experiência de difração de elétrons no sistema núcleo. É um experimento quântico, tá? Mas que revela um aspecto físico do potencial vetor lá. Campo magnético não significa nada no efeito Aharonov. Então, as equações vão acabar aqui, vou escrever essas equações e vou dar um intervalo. E aí a gente cariga tudo para 15 minutos depois. Eletrodinâmica de Maxwell. Então vamos lá, nós sabemos que a eletrodinâmica dos sólidos tem divergência de E. Aí aqui vai aparecer um fator novidade, vai aparecer um objeto aqui, que é Si. Usando sempre as equações do sistema UPA-MKS, tá? Essas conversões do sistema eletromagnético tem lá no apêndice do livro do Jacques. Isso é uma coisa excelente no livro do Jacques. O dicionário de conversão do sistema gaussiano, do sistema natural, do sistema Heaviside, do sistema... Esse tem um monte de sistema eletromagnético. Ali o Jacques tem um apêndice excelente para isso. Tá? Opa, perdão. Corrijam aqui, que é o potencial. Então essas chamadas são chamadas equações de Maxwell próprias. Se o Psi é igual a zero, a gente vê que a gente ganha as equações de Maxwell ordinárias, né? As equações de Maxwell no regime macroscópico. Agora, se o Psi é diferente de zero, o que significa isso? Mas vocês veem que eu tenho uma possibilidade de escrever as equações de Maxwell com os potenciais já aparecidos. A equação não depende só de E e de B. Então, nesse caso, qual é o papel do φ, qual é o papel do A? Então, várias perguntas a gente pode se fazer ali. Quando essa onda se propaga, será que essa onda eletromagnética do vácuo, ela é transversal ou não? Se por acaso, por exemplo, eu vou estudar a pressão de radiação, né? Será que a pressão de radiação agora, devido a esses termos que eu tenho com φ, com A, será que essa radiação eletromagnética ela exerce mais pressão sobre uma superfície sobre a qual ela incide ou não? Então, a conclusão, o que é esse fenômeno eletromagnético que está sendo descrito por essas equações de Maxwell, modificadas por esses dois termos, simplesmente. Os termos novos são esses aqui. Tá? Vou dar um intervalinho agora, são 10 para 6, vou dar um intervalinho até 6 e 5. Tá? Você dá uma descansadinha. Pois não? Eu só quero fazer uma pergunta. Fala aí. Isso é uma questão, a gente pode fazer muitas definições, mas isso é uma questão clássica, digamos que você só gera radiação eletromagnética se você tiver carga elétrica oscilando. Não. Isso aí é o João e Maria, que a gente ouve quando é pequeno, isso é verdade. Papai Noel, tem mais coisa aí com isso. Isso é a fonte mais forte de campo eletromagnético. Mas se eu tiver uma partícula com spin, se ela tiver momento magnético e ela começar a também oscilar, ela vai gerar uma radiação por causa do momento magnético dela. Então, o momento magnético começa a ser
fontes também. Não é só a carga. O eletromagnetismo, a parte mais substancial dele vem da carga. A radiação produzida pelo efeito da carga oscilante é muito maior do que a radiação produzida pelo efeito do momento magnético. A própria onda eletromagnética é assim, é igual a CD. A onda eletromagnética, o campo elétrico, ele é C vezes maior do que o campo magnético. Então, tem um descompasso, né, entre as intensidades dos campos. O setor magnético é mais fraco, mas não significa que seja resistente. Então, você pode ter efeitos em que domina, né, a carga. Carga é a grande fonte. Aliás, assim, historicamente foi assim que o eletromagnetismo foi desenvolvido, a partir da carga. A questão do momento magnético, a questão do spin só chegou bem depois. O spin só foi descoberto em 1925, mas a questão do magnetismo sem incorporar o eletromagnetismo, ela veio bem depois. Então, mas a gente não pode desconsiderar que hoje, no mundo de hoje, com a nanotecnologia tão desenvolvida, onde a gente pode agora trabalhar com objetos muito, muito isolados, o efeito do spin, por que está se desenvolvendo a spintrônica agora? Porque a gente começa agora a ver o papel do spin na interação eletromagnética. Não é só carga que gera campo elétrico. A spintrônica é isso. É você começar a fazer a tua tecnologia em cima do spin. Claro que tem efeitos quânticos conjugados a isso, mas você não está mais só atribuindo à carga toda a propriedade eletromagnética. Mas você dizia que o spin oscilando? Claro, também é ativo. Eu nunca vi isso calculado no livro. Está em artigo só. Não tem nenhum livro de eletromagnetismo que calcule o spin oscilando sem carga. O spin para o neutrino, né? Você tem momento magnético. O nêutron, pega o nêutron. O nêutron é neutro, mas ele tem momentos de dipolo elétrico. Tem propriedade elétrica, ele é neutro, mas ele tem propriedade elétrica. Aliás, esse é um grande problema da QCD. Né? Como é que eu explico? Qual é a física fundamental que explica o momento de dipolo elétrico, não é magnético, não do nêutron. Então, o nêutron tem momento de dipolo elétrico, apesar de ser neutro. Mas por quê? Porque a gente sabe, ele é uma estrutura composta de quarks. Então, eu tenho quarks ali dentro. 2/3, menos 1/3, menos 1/3. Então, esses quarks podem se polarizar. Eu tenho, como a situação é mecânica quântica, eu tenho probabilidades muito fortes de ter as cargas positivas polarizadas, né, opostamente às cargas negativas. Então, eu tenho carga positiva e carga negativa. Então, dentro do nêutron, os quarks se rearranjam para produzir um momento de dipolo elétrico. Então, eu entendo que a origem do dipolo elétrico do nêutron está no quark. E aí, a QCD, esse é um grande problema na QCD. Qual é a dinâmica quântica? Qual é o efeito na QCD que explica e justifica o momento de dipolo elétrico do vácuo? Isso aí é um problema fundamental na QCD chamado problema do vácuo θ ou problema da violação de CP forte, que é um problema em aberto na física de altas energias. Depois, o nêutron, como você falou, ele também tem momento magnético, ele é neutro, mas ele tem momento magnético. Por quê? Porque o momento magnético é um vetor. Eu tenho 3 quarks. Cada quark está rodando ali dentro com o seu momento magnético na direção. Quando eu somo 3 vetores quaisquer, a soma não é 0. 2/3 menos 1/3 menos 1/3. Daria 0 a carga. Mas o momento magnético é um vetor. Então, de repente, o quark U está com o momento magnético assim, o quark D está com o momento magnético assim, e o outro quark D está com o momento magnético assim. Quando eu somo esses 3 vetores, eu ganho um vetor não nulo. Então, o nêutron tem momento de dipolo magnético também. Então, ele gera. Então, um nêutron oscilando, ele gera um campo de radiação fraquíssimo, mas gera. Talvez a gente não consiga, com a precisão da eletrodinâmica, a gente não consiga medir o campo de radiação. E realmente isso eu não sei. Eu não sei o quanto se tem disso. Mas que fisicamente, teoricamente, a teoria diz que o nêutron tem momento magnético. Se ele oscila, ele irradia. Mas digamos, aí, porque ele tem carga elétrica sutilmente ou porque... Porque o quê? Porque ele tem carga elétrica sutilmente ou porque simplesmente ele é um spin e o spin pode oscilar e gerar radiação? Primeiro, no caso do nêutron, é um caso meio, vamos dizer assim, não gosto muito dele, porque ele é uma partícula composta. Então eu jogo tudo para cima dos quarks, né? A culpa sempre fica com os quarks. Mas vamos pegar o neutrino. O neutrino, até hoje, ninguém mostrou que ele tem estrutura interna. O neutrino ainda é uma partícula elementar. E o neutrino tem momento magnético. Ele tem carga nula.
Mas da onde vem o momento magnético dele? O neutrino, ele interage, ele, quer dizer, eu não consigo, o neutrino não é uma partícula isolada, ele tem interações fracas. A interação fraca, e a gente sabe hoje que a interação fraca, ela não está desapartada da interação eletromagnética. No modelo padrão, né, teoria eletrofraca diz isso. Qual é a origem do eletromagnetismo? Nós vamos ver isso aqui no curso, quando a gente fizer o mecanismo de Higgs, a gente vai entender da onde que vem o campo do fóton e da onde que vem o campo do D0, então, do Z0. Então, a interação eletromagnética, ela está entrelaçada com a interação fraca até uma escala de 246 Hz. Nessa escala, as duas interações praticamente se desapartam. Mas o neutrino guarda a memória de que acima de 246 Hz não havia interação eletromagnética nem fraca, havia interação eletrofraca. E ele traz esse efeito para o mundo de baixas energias. Então o neutrino tem momento magnético, que remonta às origens dele, antes da transição de fase que gerou as interações eletromagnéticas separadas das fracas. Hoje a gente entende que eu não gosto inclusive de ensinar eletromagnetismo só recortado. Recorto o eletromagnetismo e coloco ele aqui. Não, o eletromagnetismo não consigo recortar ele, desacoplar ele do efeito eletrofraco. Tem uma interação fraca junto com ele. O efeito é pequeno. Então, para efeitos macroscópicos, esse efeito é pequeno. Mas quando você está no LHC ou quando você está num acelerador é mais, é menos, o eletromagnetismo começa a se misturar com a interação fraca. Então, o neutrino, ele traz essa memória de que efeito e interação fraca estavam unificadas. E ele carrega esse momento magnético de 10 a menos 10 magnetões de Bohr por causa desse efeito quântico. É um efeito quântico, ele adquire por efeito quântico um momento magnético pelo acoplamento que ele tem com os elétrons. Daí, se ele tem magnetismo, ele vai gerar radiação. Claro que o eletromagnetismo clássico, você abre o Jackson, ele só pensa em cargas oscilantes. Por quê? Porque você está numa região macroscópica. Você está trabalhando com campos eletromagnéticos, com oscilações também. Você não bota um elétron ali para oscilar com uma radiação de 10 a 20, uma frequência de 10 a 18, 10 a 20 Hz. O elétron está oscilando ali, está oscilando com 10 a 12, 10 a 13 Hz. Ele está na faixa do micro-onda, o máximo infravermelho. Então, basicamente, ele gera uma radiação por causa da carga. Mas se você colocar esse elétron numa faixa de radiação, conseguir botar um elétron para oscilar na onda de uma radiação gama, a radiação emitida devido ao spin dele, ao momento magnético dele, vai começar a ser fortalecida também. Você diria que o fóton também? Claro. O fóton também tem magnetismo. Se fizer as duas referências para vocês estudarem, quais são as propriedades magnéticas. Claro, o fóton, aí a dissipação é um pouquinho diferente, né? Até que ponto que tem. Agora, o que significa fazer oscilar um fóton? Não, isso é uma coisa, eu não sei nem tecnologia para isso. Mas, vou dizer, o fóton, ele tem propriedade magnética. A radiação eletromagnética do fóton não é só a parte, não é neutra, no sentido de que ele não tem carga, ele só carrega. Ele também gera um magnetismo. Ele não gera carga, mas ele gera magnetismo. Ele tem momento de, ele tem spin. O spin do fóton é 1. Mas ele não tem carga. Então vocês podem pensar, bom, se não tem carga, não tem momento magnético. Afinal de contas, a gente aprende na mecânica quântica, é que o momento de polo magnético, ele é a razão giromagnética, chamado fator de Landé, a carga, o H cortado, a massa. Beleza? Aqui tem um fator 2N, eu não tinha colocado esse 2. Tem 2 aqui. A massa. Quanto maior, mais passiva a partícula, menor o magnetismo dela. Então, por exemplo, o momento de polo, o momento magnético, né, do próton é bem menor. É cerca de 10 a 3 vezes menor, porque a massa do próton é 10 a 3 vezes maior do que a massa do elétron, praticamente. É um GeV contra 0,5 metros, 3 ordens de grandeza praticamente. Então o momento magnético do elétron do próton seria 10 a menos 3 magnetões de Bohr por causa disso aqui. E aqui o spin. Esse aqui é um número inteiro, esse aqui é um inteiro semi-inteiro. É 1 no caso do fóton e é meio no caso do elétron. É um meio de H cortado. Então o H cortado catalisado. Isso aqui é um magnetão de Bohr. Então a gente sempre pensa, bom, para ter um momento magnético é preciso ter carga e massa. Então o elétron tem carga, o elétron tem massa. O próton tem carga, o próton tem massa. O neutrino não tem carga.
a massa do neutrino é aproximadamente zero. A massa do neutrino, no modelo padrão, o neutrino tem massa nula. Mas numa física, além do modelo padrão, a gente hoje sabe que o neutrino tem massa. Ninguém nega a massa do neutrino, mas o modelo padrão não trabalha com o neutrino massivo. O neutrino massivo é um fenômeno de correção. A massa do neutrino é uma correção além do modelo padrão. A gente sabe que o neutrino tem uma pequena massa. Agora ele não tem carga. Se a carga é zero, aplicação de fórmula, é prova de vestibular. É igual a zero, B igual a zero. Aí o cara se dá mal. É igual a zero, mas B não é igual a zero. Porque isso aí não é verdade. Isso aí é só o efeito, a primeira aproximação. Aqui, isso aqui é corrigido por outros efeitos quânticos. No caso do neutrino, que efeitos quânticos são esses? É a interação do neutrino com o bóson W- que faz a intermediação da interação fraca, os bósons nucleares carregados. Essa interação é muito pequena, porque os bósons são muito massivos. Então, para você produzir um bóson nessa característica de massa, é um efeito com baixa probabilidade. Você vai produzir um objeto muito massivo, cada vez que quanto mais massivo for o objeto, olha a probabilidade de você produzir com um acelerador, pelo gasto de energia é muito maior. Então, mas os efeitos são amortecidos pela massa, o bóson intermediário, mas o neutrino tem magnetismo. Então você pode buscar, a questão é, faz sentido? Alguém vai conseguir calcular e alguém vai conseguir medir qual é o efeito na radiação de um momento de um neutrino que está oscilando para emitir uma antena de neutrino. Agora está se fazendo, vocês já sabem, né? Está se fazendo telecomunicação com neutrino. Foi uma grande também. Menos de um ano atrás, construíram o primeiro telefone à base do neutrino. Na sala do tamanho, a caixa do telefone é do tamanho dessa sala, praticamente. Já se faz uma tecnologia de neutrino, telecomunicação com neutrino, medicina com neutrino, prospecção de petróleo com neutrino. Então já está se trabalhando uma tecnologia de neutrino. Agora a pergunta é, e como é que eu vou fazer uma antena de neutrino? Né? Se o neutrino começar a oscilar, como é que vai ser o campo de radiação? Né? Como é que vai ser o vetor de point dessa radiação? Mas faz sentido. Teoricamente é zero. Você diz que sempre que tivermos um lado direito da equação da gente é igual a ele está ali. Sempre que você tiver um rho, seja carga elétrica ou outro, dependendo do próprio campo, você diria que esse rho, dependendo do próprio campo, vai gerar radiação. Está aqui, ó. Vocês imaginem, aqui não é o caso, né? Vou dar um outro exemplo depois, de uma eletrodinâmica onde fica bem claro que a propriedade magnética automaticamente. Então, você imaginar uma carga eletrostática que gera campo magnético também. Então, eu tenho um campo magnetostático gerado por uma carga estática. Você viola aquilo aí, né? Vai ver como é que isso pode acontecer. Não viola, é efeito de não linearidade, por exemplo. Então, tem muitos efeitos eletromagnéticos interessantes. Eu acho que para a gente entender tudo isso, a melhor coisa é focar nos potenciais. Fiar, eles são os agentes que transmitem a interação eletromagnética. A interação eletromagnética. Toda a informação eletromagnética está decodificada dentro do fio do átomo. Inclusive, eles trazem a memória de tempos remotos, quando não havia interação eletromagnética. A interação eletromagnética era uma só, junto com a interação fraca. O que havia era uma interação eletrofraca. Houve uma transição de fase no universo, nós vamos estudar aqui pelo mecanismo de Higgs, e aí, numa certa hora, numa escala de energia de cerca de 246 Hz, que já é uma escala de energia plenamente acessível pelo LHC, o eletromagnetismo e a interação fraca se desacoplam, e aí a gente sabe exatamente para onde vai o fóton, para onde vai o zero, para onde vão as correntes carregadas, para onde vão as correntes neutras. As correntes neutras foram descobertas em 73, também no laboratório do CERN, uma experiência chamada Gargamel. Então a gente começa a ver que a interação eletromagnética, ela não é essa rainha toda, o eletromagnetismo é tudo, né? O eletromagnetismo ele é parte da interação eletrofráca. Claro que nesse curso aqui, a gente está interessado em reportar o eletromagnetismo. Quer dizer, o Jackson faz sentido? Faz. Né? Mas o Jackson é só uma parte da história. Se eu quiser entender a fundo o eletromagnetismo, eu tenho que entender aonde ele se liga com as interações fracas.
eu tenho que colocar o eletromagnetismo dentro de um cenário mais amplo que é o cenário eletrofrágil. Então, basicamente, a ideia é essa. O modelo padrão nos ensina isso. Eu tenho essa região aqui dominada pelo eletromagnetismo, e tenho essa região aqui dominada pelas interações frágeis. Isso tudo aqui é a teoria eletrofrágil. Então, até que ponto, né? Eu vou ter que olhar nisso, um fenômeno daqui transita para cá. Quando eu estou fazendo Jackson, eu esqueço isso, o Jackson está aqui. Mas quando a gente fala da teoria de Salant-Weinberg, essa linha desapareceu. Isso tudo aqui é eletrofrágil. E aí, lá no meu acelerador em Genebra, né, lá na LHC, quando dois elétrons eu faço espalhamento de elétrons, né, não no LHC, porque a LHC é próprio, mas no prévio da LHC, que era o elétron, que ela é mais é menos, colisão de feixes é mais é menos, quando é mais é menos. O elétron, quando ele vai ter uma interação com o outro elétron, ele não troca sua foto, ele troca zero, ele troca bóson de Higgs, ele troca neutrino. De acordo com a energia que você vai dando ao elétron, você vai excitando cada vez mais o elétron, ele começa a trocar muitos outros agentes com outro elétron. Então você não vai ver só a interação eletromagnética, você vai ver por que um elétron, a lei de Coulomb, como é que ela é modificada por causa do efeito fraco decadente do eletromagnetismo. A física é uma só, não é? Física é uma só. Para aprender a gente reporta, né? Então a gente tem que aprender reportado, porque isso aí faz parte, eu acho, da cabeça humana, né? A cabeça humana precisa aprender cada coisa de uma vez, né? Aprender a abrir 8 janelas de uma vez, né? É complicado. Mas a gente tem que pensar que a física é uma só. A gente recorta por efeito disciplinar, é uma questão de disciplina. Disciplina, eletromagnetismo, disciplina, interação fraca, disciplina, teoria eletrofrágil. Você já começa a misturar, é uma questão disciplinar, é uma questão de transmissão de conhecimento, mas a física está convidando para isso. Se aprendeu ou não, a natureza é a gente tem que correr atrás dela, não ela correr atrás da gente. Então, vamos começar a perceber tudo que está por trás do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é algo muito amplo. Daqui a pouco a gente vai ver que o eletromagnetismo tem a ver com a gravitação também. Quem é que gera massa? Segundo a história do modelo padrão, é o bóson de Higgs. O bóson de Higgs só interage com partícula que tem massa. Qualquer partícula que tem massa zero está proibida de interagir com o bóson de Higgs. Então, o bóson de Higgs tem uma relação com a massa. Ele só vê massa. Mas ele não interage. A carga que ele usa não é a carga da massa. Ele interage via a carga fraca, mas ele só percebe o objeto massivo. Então a gente começa a observar que a massa ela não está tão desacoplada assim da interação fraca. Mas a interação fraca tem que ver com a interação eletromagnética. Então, massa que é gravitação, eletromagnetismo e interação fraca não estão tão desconectados assim. A gente começa a ver que a gente reparte, né? Física 1, física 2, GNM sobre R2, lei de Newton. Sabe que é criticável também. Ninguém mediu essa lei para distâncias menores do que 0,2 milímetros. Então, se alguém for medir GNM sobre R2 abaixo de 0,2 milímetros, pode encontrar desvios razoáveis. Qual é a origem desses desvios? Pode ser a quinta dimensão, pode ser uma física de modelo padrão. Então, a própria lei de Newton, que é a coisa mais básica que a gente estuda, ela está determinada. Ninguém diz que ela está livre. GNM sobre R2 só vale para distâncias maiores ou da ordem de 0,2 milímetros. Dá uma distância de 1 micron, por exemplo, 10 a menos 3 milímetros, essa lei pode não valer. E aí, quem explica a não validade dessa lei? Então, até que ponto a própria gravitação está recebendo informação de um mundo muito microscópico? Que aí a gente começa a perceber, o bóson de Higgs ele é um coringa muito interessante, porque ninguém sabe se ele existe ainda ou não. Tem indícios de que alguém muito parecido com ele apareceu. Mas, se ele existe, ele tem uma coisa, ele só interage com o objeto que é massivo. Qualquer objeto sem massa passa batido pelo bóson de Higgs. Mas, quando ele interage com o objeto massivo, ele não interage pela lei de massa, pela lei de força devido à massa. Ele interage por uma outra carga que ele carrega, que é a carga fraca, porque não tem nem carga eletromagnética, nem neutro. E aí, como a gente sabe que o fóton está nesse referencial, nesse cenário, o fóton está ligado ao bóson de Higgs também,
apesar do bóson de Higgs não interagir diretamente com o fóton, o bóson de Higgs está no cenário onde eu tenho fóton. E aí, se eu tenho eletromagnetismo de interação fraca e o bóson de Higgs só interagindo com a massa, e é ele que dá a massa para todo mundo, a origem da massa no modelo padrão está no bóson de Higgs, menos a massa dele. A massa dele não é gerada pelo mecanismo que ele usa para gerar as demais massas. Ele é o único cara que traz a sua massa de uma outra forma, mas ele gera massa para todo mundo. E aí, massa, carga, interação fraca está tudo junto. E aí os quarks também têm interação fraca e interação nuclear. Então, cara, ó, está tudo num caldeirão só. Interação eletromagnética, interação fraca, interação forte, interação gravitacional. Então, essas interações devem ter uma origem comum. Tem uma hora que era uma só. E que a natureza foi explicando todas essas coisas. E aí o eletromagnetismo é isso. O eletromagnetismo é um mensageiro de uma era remota, onde a física era uma só. É isso que a gente tem que começar a buscar todos os lugares onde o eletromagnetismo pode revelar essas facetas da natureza. Essa aqui mais ou menos é o plot do nosso curso. O enredo do nosso curso é isso. Claro que as equações de massa são apenas um pano de fundo, né? Ninguém vai deixar de aprender depois de point, né? Ninguém vai deixar de aprender tensor de movimento, ninguém vai deixar de aprender radiação de uma carga acelerada. Mas o eletromagnetismo é bom porque ele conta uma história, né, que vai muito, né, além, quer dizer, tem muita vida além do eletromagnetismo. Tá bom? Trabalhar isso, eu já deixei vocês cansados demais, então a gente toma 6,5, tá bom? E aí eu faço 6,5, 7,5 e está todo mundo descansado, tá certo?